Boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje temos um tema de absoluta importância na nossa prática diária, como infectologistas, dermatologistas e clínicos de forma geral. Mas essa é uma atividade das terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. É uma atividade que teve início no segundo semestre de 2020, durante a pandemia de Covid, porque era necessário, né, a sociedade de especialista, como a de infectologia, se aproximar um pouco mais das pessoas que estavam reclusas, né, já muitos em atividade online, tomando um banho aí de fake news. Então, a gente achava importante, né, naquele momento, criar uma atividade científica para que a gente pudesse divulgar, trocar informações, debates. Naquele momento, nosso foco era a Covid-19. Com o passar do tempo, né, a gente ampliou os temas, é uma atividade que teve enorme sucesso, e a gente manteve, então, a cada 15 dias, às terças-feiras, com a Sociedade Paulista de Infectologia. Já passamos por temas relacionados à infecção pelo HIV, antimicrobianos, resistência microbiana, e hoje nós vamos discutir um tema de muita importância, que são os desafios da leishmaniose a cutânea mucosa, a leishmaniose tegumentar americana, e nós temos, para discutir com a gente esse tema, dois palestrantes que são pesquisadores, são produtores de conhecimento nessa área, professores. Então, primeiro nós teremos o professor Valdir Sabaga Amato, que vai falar sobre a leishmaniose cutânea. O professor Valdir Sabaga Amato é professor do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é chefe do ambulatório de leishmaniose, lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, bem como faz pesquisa no seu laboratório, o LIM, né, Laboratório de Investigação Médica, na área de leishmaniose. Então, muito obrigado pela presença, professor Valdir, que está coordenando essa reunião. E logo a seguir, nós temos o professor José Ângelo Lauleta Lindoso, professor José Ângelo do Instituto Emílio Ribas, fez seu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é consultor do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para leishmanioses e diretor científico do Instituto Emílio Ribas e pesquisador e colaborador do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São duas pessoas que temos enorme respeito e, primeiro, agradecê-los de estar aqui com a gente numa terça-feira à noite, né? Abrirem suas agendas para um tema de tanta importância. Então, o professor Valdir começará a discussão sobre a leishmaniose cutânea, a apresentação, e o professor Lindoso vai falar da leishmaniose mucosa, os seus avanços no diagnóstico e no tratamento dessas duas patologias. Por favor, professor Valdir. Professor Eduardo Medeiros, muito obrigado, viu, por essa oportunidade da gente poder discutir essa entidade totalmente negligenciada, né? E que as pesquisas, basicamente, na grande maioria, são oriundas das universidades.
Isso é absolutamente fundamental. E o tema aqui é muito cabível, porque nos últimos 20 anos a gente teve avanços. Sempre tiveram trabalhos científicos, mas os avanços dos últimos 20 anos foram mais virtuosos. Professor Eduardo, só uma coisa, eu vou falar de mucose, o Ângelo vai falar de cutânea. Então, desculpa, Valdir, mas vamos em frente, tudo bem. Vamos em frente. Então, geralmente governados por ditaduras militares que foram cooptados, financiados pelo governo russo ou pelo Grupo Wagner. Alguém está com o microfone aberto, pessoal, por favor. Então, o tema, então, é desafios no diagnóstico e tratamento da leishmaniose cutânea. Fazendo uma breve introdução, está aparecendo bem os slides? Excelente, Valdir, está muito bom, tudo tranquilo. Ok. Bom, as leishmanioses, elas são caracterizadas como uma antropozoonoses com amplo aspecto clínico e diversidade epidemiológica. Isso é importante destacar que nos livros mais antigos de parasitologia, ela era caracterizada como uma zoonose, né? E, infelizmente, agora, o homem, por diversos aspectos, ele também faz parte do ciclo dessas enfermidades, né? Porque as leishmanioses são um grupo dividido em tegumentar e visceral, e as tegumentares em cutânea, que o professor Ângelo vai falar, e a forma mucosa. Elas são enfermidades causadas por várias espécies de protozoários, são digenéticos, nós temos uma forma promastigota em invertebrados, no inseto vetor, e a forma amastigota em vertebrados, como o homem, ou reservatórios, da família Trypanosomatidae, gênero Leishmania, que, como todos sabemos, acomete o homem de diferentes espécies de animais silvestres e domésticos, especialmente o cão, na parte de animais domésticos. Ela é considerada pela OMS como uma das 6 mais importantes doenças negligenciadas. Pelo que, a última vez, pelo menos, que eu chequei, a OMS ela caracterizava 21 doenças negligenciadas, um número extremamente grande, e dessas 21, as leishmanioses estavam, infelizmente, no 6º lugar dessa situação. A distribuição da cutânea e da mucosa, eu acho que é importante só destacar, né? É um pouco diferente. Talvez o professor Ângelo vá comentar isso, mas, bem rapidamente, a forma mucosa ela está presente na América Latina, principalmente no Brasil, Peru, Bolívia, a região das Guianas, que são muito importantes, outros países também. Na América Latina, o único país que eu saiba, ao menos, que não foi notificado nenhum caso, isso não se sabe bem o porquê, seria o Chile. Ela está presente também na América Central, a forma mucosa, principalmente para aqui, a gente vai conversar depois, mas sobre a causadora da espécie, a Leishmania panamensis, e também no sul dos Estados Unidos, principalmente no Texas, o número de casos é bastante razoável. Das formas das tegumentares, das leishmanioses tegumentares, a forma mucosa é a mais negligenciada. Em 2022, foram notificados 900 casos de leishmaniose mucosa. Esse número varia, mas é um número razoavelmente bem expressivo. E ela apresenta uma importante morbidade para o indivíduo e, eventualmente, raramente, talvez seja o termo mais adequado, pode levar esse indivíduo a óbito por acometimento principalmente
da hipofaringe, região de corda vocal, e de pequenos brônquios, em algumas situações. Isso aqui é importante destacar por causa da relação com o tratamento, né? As 3 principais espécies de leishmania, nós temos 7 espécies, mas as 3 principais são... A principal mesmo, ao concurso, é a Leishmania brasiliensis, né, causando a forma mucosa. Ela tem ampla distribuição desde a América Central até o norte da Argentina. Nós temos a Leishmania guianensis, né, quem é de Manaus, colega que é de Manaus, conhece bem, principalmente tem um pesquisador muito amigo nosso, que é o professor Jorge Guerra, que estuda muito a Leishmania guianensis, e ela está aparentemente limitada à região norte, principalmente perto da Guiana Francesa, no Pará, na Amazônia Legal. E, por fim, a Leishmania amazonensis, que está presente na região norte e centro-oeste. Infelizmente, inacreditavelmente, até hoje nós não temos um mapa exato das 7 espécies de Leishmania. Nós temos ideia, mais ou menos, das localizações de outras, como a Naif, Lindenberg, Schauer, que aparentemente estão localizadas na região norte e centro-oeste, mas o mapa exato dessas outras espécies ainda não é totalmente bem definido no país inteiro. Então, em relação à clínica, bem rapidamente, a leishmaniose mucosa causa acometimento, especialmente de septo nasal e palato, mas ela pode se estender à traqueia. E esse é um grande problema. Ela causa perfuração de septo, causa lesões bastante dolorosas, principalmente em palato duro, lesões que a gente vai ver muito semelhante à paracoccistodimicose. 3 a 5% da leishmaniose, dos casos de leishmaniose mucosa ocorrem após uma leishmaniose cutânea. Esse número de 3 a 5 varia muito na literatura. Tem alguns artigos que falam de 5 a 10%. Isso é bastante variável, né? E ela pode causar lesões de vias aéreas, inclusive com risco de vida do doente. A natureza da doença é crônica e destrutiva. A cicatrização espontânea na forma mucosa, eu particularmente conheço apenas 2 casos descritos na literatura com cicatrização espontânea sem tratamento, um pouco diferente da cutânea, né, que muitas vezes tem cicatrização espontânea, mas é importante, isso não vou comentar muito, que é da seara do professor Ângelo, mas é muito importante tratar a lesão cutânea, porque isso dá proteção ao indivíduo mais tardiamente de não desenvolver a forma mucosa. Esse aqui era um paciente, só para ter uma ideia, aqui lá do nosso laboratório, que desenvolveu uma forma de traqueomalácia. Paciente, realmente, ele teve que colocar, na verdade, isso não é uma traqueia, né? É um tubo de silicone para sustentar a traqueia enquanto ele realizava o tratamento. É um caso bastante grave. Então, aqui, só para relembrar, isso é uma cicatriz de uma forma cutânea, e anos depois, às vezes precocemente, até 2 anos, né? Mas eu já vi casos, por exemplo, esse paciente, ele era nascido no Ceará, veio para São Paulo, e ele apresentou essa forma mucosa gravíssima, desabamento de septo, lesão em boca e traqueia, 40 anos depois. Dessa lesão cutânea não tratada previamente. Isso aqui alguns outros aspectos da destruição que essa doença pode causar, né? Com a perda do septo, essa lesão de extrema morbidade desse indivíduo que, além de perder o septo, ele teve a abertura da pele superior,
E, por fim, a lesão em mucosa oral. Habitualmente, a lesão começa em septo, mas pode iniciar também em mucosa oral. Quem que não diria, por exemplo, que esse indivíduo aí, olhando assim, à primeira vista, não teria uma paracoco, né? Então, lembrando outros diferenciais da forma mucosa, a gente deve pensar, e não é raro, viu? Granulomatose de Wegener, e quando o Wegener é localizado, às vezes, muitas vezes, na verdade, o ANCA vem negativo, né? Ele não tem comprometimento pulmonar nem renal, mas o ANCA vem negativo. Sífilis terciária, paracoco, como já foi dito. Quando tem perfuração de septo, já tive casos de uso inalatório de cocaína, também com perfuração de septo, e hanseníase e wilchoviana. Esses são diagnósticos diferenciais importantes. Aqui foi um trabalho de um colega que fez doutorado comigo, para a gente ver como era o acometimento não só da região de septo ou pálato, mas o que acontecia em seios da face, etc. Então, ele fez residência médica em infectologia e a posteriori ele fez residência em imagem. Então, ele aproveitou os dois, ele gostava de Leite, ele fez ambulatório de Leite por muitos anos, e aproveitou e fez esse tema de doutorado. O que ele encontrou? Encontrou alterações interessantes, né? E alterações piores do que a gente pensava. Então, por exemplo, nessa tomografia multislice, a gente pode ver espessamento, né, e edema das asas nasais. A gente pode ver a ablação completa, né, de septo nasal, a obscuridade dos seios da face totalmente preenchidos, né? E, por fim, ele encontrou uma coisa que não era descrita anteriormente. Muitas dessas não eram, mas principalmente erosão óssea. O processo inflamatório aqui causou perda óssea. Em relação ao desafio diagnóstico, acho que tem algumas coisas interessantes para a gente comentar, né? A sorologia, pelo menos habitualmente a que a gente usa lá, é o ELISA. E o ELISA tem uma positividade muito boa em paciente que não tem qualquer tipo de imunossupressão, seja soropositivo para HIV, seja transplantado, seja sobre o uso de imunossupressor. O ELISA tem uma positividade muito alta, 89%. A imunofluorescência indireta, ela tem uma positividade menor. Quanto ao ELISA, eu esqueci de falar, a gente considera positivo mesmo, títulos acima de igual a 1 para 80. 1 para 40, ela fica numa zona cinzenta. Então, voltando de novo para a imunofluorescência indireta, ela tem uma positividade menor, ela é menos sensível e ela chega a mais ou menos a 61%. É importante dizer qual antígeno que você usa, né? Se você usar o antígeno bruto, né, onde a gente faz lá no LIN38, existe a possibilidade, né, de reação cruzada com doença de Chagas. Então, é sempre importante, quando possível, ter um teste de monoclonal para Chagas que afaste a leishmaniose. E esses soros são testados, né? Eles são testados para ter certeza que é Leish e não doença de Chagas, que está cruzando. Em relação ao Montenegro, ele era uma ferramenta, triste dizer era uma ferramenta, né? Ele continua sendo, mas de muita importância, principalmente em regiões de difícil acesso a testes diagnósticos mais
aprimorados ou dependendo da condição, né? O Montenegro tinha uma positividade de 87%. O problema é que o Ministério, há algum tempo, ele terceirizou a produção do antígeno, né? E o local que fazia em Curitiba esse antígeno de Montenegro, infelizmente, que eu saiba, não está fornecendo mais. Então, nós, pelo menos, diríamos, temporariamente, perdemos essa ferramenta que era bastante útil. A biópsia, aqui começa o desafio, né? A biópsia, só um comentário, na forma mucosa, a visualização de amastigota, isso é uma casuística nossa, né? Então, sim, a visualização de amastigota decorrente do anátomo patológico realizado pela biópsia foi encontrado em 5,6%. Por que disso? Isso não é de espantar, né? A forma mucosa é uma forma de hipersensibilidade a antígeno de leishmania. E a quantidade de leishmania que se tem na lesão é muito pequena. Então, o que acontece é que você tem grande quantidade de fatores de necrose tumoral, atraindo processo inflamatório, mas você tem pouquíssimo parasita, pouquíssimo. Então, isso não é de esperar, não é de espantar. O problema aqui que eu quis dizer é o desafio de quem realiza a biópsia. Então, a partir do anátomo patológico, onde você pode ter um infiltrado inflamatório inespecífico ou um infiltrado inflamatório com granuloma, mas aí o patologista não lhe dá, não consegue visualizar, ou não na verdade não visualiza a mastigota, ele parte para outros testes mais aprimorados. A questão é o especialista que coleta a biópsia. Se a biópsia não for coletada no local adequado, por exemplo, se o otorrino biopsia, mas ele biopsia a crosta da lesão, a partir daí os testes mais apurados vão dar negativo, né? Então, esse é o primeiro desafio, né? Ter um especialista com uma certa experiência nessa doença, onde ele biopsia algum pólipo suspeito, biopsia alguma região de eritema suspeita, que o fragmento de biópsia seja pelo menos razoável por uma análise adequada. Então, essa é a questão fundamental, que vai, a partir daí, designar o destino dos outros testes. A imunohistoquímica é um recurso muito bom, mas também depende de quem faz. É uma técnica que tem que ser uma pessoa que seja bamba em fazer. Aqui nós encontramos uma positividade de 33%. Diferentemente disso, no meu doutorado, onde quem fazia imunohistoquímica era o laboratório da professora Maria Seixas Duarte, no meu doutorado eu encontrei uma positividade de 70%. Então, na reação de imunohistoquímica depende de quem lê a lâmina e depende de quem prepara a reação, né? Ou ao contrário disso. A reação da polimerase em cadeia, ou cadeia da polimerase, como queiram, por muito tempo, nos manuais do Ministério, ela não era considerada um recurso diagnóstico. No manual de 2017, no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Segmentar, ela já é citada como importante recurso diagnóstico. Mas aqui nós temos uma questão. A grande maioria, ou não sei, a quase totalidade, é uma reação in-house. Falta uma padronização dessa reação no país, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Lá no laboratório, a gente faz. A gente validou isso, tem um artigo validando, mas também a Fiocruz validou, o professor Ângelo também faz. Então, aí é uma questão que não se tem uma uniformidade nisso.
né? Isso a gente precisava ter e avançar, né? A positividade que a gente encontrou para a PCR aqui, na nossa casuística, foi de 78%. E aí eu repito, né? Não quero ser papagaio, mas eu repito, depende de quem colhe. Então, ainda bem, lá nós temos, no departamento de otorrinolaringologia, um colega que trabalha junto com a gente há mais de 15 anos, um otorrino, muito bom, mas depende, por isso, depende de quem sabe ver a lesão, aonde coletar a lesão e o fragmento da lesão, né? Outra coisa, é importante destacar aqui, só para terminar, que quando possível, fazer o sequenciamento e identificação de espécie. Então, a gente tem os sequenciadores de primeira, segunda e terceira geração. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Atualmente, a gente trabalha com de terceira geração, que é o Mini-Iron. Ele tem uma vantagem que é muito boa, que você pode sequenciar vários patógenos de diferentes assuntos, por exemplo. Quer dizer, não é só leishmania, você pode colocar também outros fragmentos de outras doenças. Uma desvantagem seria o custo do aparelho, né, que é bastante pesado, mas cada amostra, mais ou menos, se você preencher todo o flossel, né, que é a parte mais cara ali do material, sai por volta de uns R$200. Tem o método de primeira geração, que é o Sanger, tem o método de segunda geração, Illumina, também tem as suas vantagens, apenas é que a sequência de nucleotídeos desses de primeira e segunda geração, elas são um pouco mais restritas do que os sequenciadores de terceira geração, mas são extremamente úteis também, né? Aqui, para ter uma ideia, quando você vai, o otorrino vai coletar o material, né? Esse aqui é o indivíduo com leishmaniose mucosa, o septo já destruído, e ele tem que escolher essas áreas, né? São áreas onde tem lesão, né? Escolher aqui, por exemplo, não seria muito vantajoso para você fazer uma imunistoquímica, para fazer uma PCR. Isso é que eu quis dizer. Isso aqui é pós-tratamento, onde a gente pode ver septo destruído, mas pelo menos agora a gente vê as coanas, né? Em relação ao tratamento, os desafios do tratamento são muitos. Vou tentar não me estender muito, mas esse é o manual de 2017. Provavelmente agora vai haver mudanças. Vai haver mudanças, não sei quais, né? Mas vamos se propor algumas mudanças. A primeira escolha, segundo o manual, é o uso do otimoniato imiglumina, intravenoso ou intramuscular, associado à pentoxifilina. Isso aqui é uma questão interessante, né? A pentoxifilina, como a gente sabe, é um inibidor fraco de fator de necrose tumoral. Mas os indivíduos que, principalmente na região da Bahia, o grupo do professor Edgar Carvalho, um grande pesquisador, os indivíduos que falhavam na primeira sessão, ou a primeira ciclo, desculpe, dos antimoniais, eles tentaram associar a pentoxifilina no segundo ciclo, para ver se funcionava. E eles tiveram sucesso. Eu, particularmente, sou sincero, isso, na verdade, até perguntei para o professor Roque Júnior, que foi o autor desse artigo, que a posteriori foi para o Conitec, e ele foi feito uma norma técnica, né, sobre isso,
Eu, particularmente, não consegui usar a peitoxifilina, né? Ela tem reações. Você tem que dar aí 400 miligramas a cada 8 horas, durante todo o tratamento com antimonial, mas a questão é que a tolerabilidade gástrica dela é complicada, né? E ele mesmo me falou que em muitos pacientes você tinha que usar antiemético, né? Então, isso é uma dificuldade, porque muitos pacientes que têm a forma mucosa são pacientes idosos. Isso dificulta essa associação. Não que ela não seja eficiente, de forma alguma. Ela parece ser, como mostrou os trabalhos deles, que ela foi bem mais eficiente do que o antimonial sozinho. Aí a segunda escolha seria o antimonial timolumina, o antimônio pentavalente isoladamente, intravenoso ou intramuscular. A gente vai comentar isso um pouquinho para frente. Finalmente, assim, digo finalmente porque era necessário, né? Na minha opinião, a anfotericina B-lipossomal, ela se tornou uma droga de segunda escolha, quando não é possível usar o antimonial para o tratamento da leishmaniose mucosa. A gente vai comentar a posteriori. Nessa história toda, o desoxicolato de anfotericina B, que quando eu fiz residência médica, não vamos comentar tempo agora, mas quando eu fiz residência médica, o desoxicolato de anfotericina B, a gente conseguia usar doses, por exemplo, paciente com AIDS, com neurocripto, até 4 gramas. Hoje nós temos um problema, né? A nefrotoxicidade, infelizmente, está muito grande, né? Para se utilizar, né? Bastante difícil. E temos também uma droga muito boa, mas também com problemas, que é, como segunda escolha, a pentamidina, né? O isotionato de pentamidina. Aqui foi uma revisão que a gente fez, isso foi em 2007. Tem revisões mais novas, né? Uma revisão sistemática do tratamento da forma mucosa, onde a gente observou a dificuldade, isso é comentado até hoje, a dificuldade da qualidade dos artigos científicos que a gente tem para poder analisar. A qualidade dos artigos científicos são bastante complicados, né? Bastante complicados. Aqui, só rapidamente, por exemplo, a gente começou com 1.095 artigos e, no final das contas, chegamos a 22 artigos que conseguiram ser incluídos nessa revisão sistemática, né? Para ter uma ideia, nessa revisão sistemática, a gente observou que a taxa, eu não gosto muito do termo taxa de cura, mas é melhor taxa de cicatrização, porque uma vez com leishmania, sempre com leishmania, a taxa de cicatrização para antimônio pentavalente foi ruim, 67%. Pior ainda, a porcentagem de recidiva, que chegou a quase 30%. A pentamidina foi muito boa, 90%. O itraconazol, uma pena, mas baixa, porque é uma droga oral. A desoxicolato, ainda naquela época, se usava o Fungizon, né? Chegava a 88%. A anfotericina lipossomal, nessa revisão de 2007, chegava a quase 100%. Aqui era o começo do uso das anfotericinas associadas a colesterol, né? Associada ao colesterol, ou seja, a dispersão coloidal, etc. E o resultado que a gente estava tendo nesses inícios era, a literatura era muito pequena, mas acreditava-se que chegava próximo a 100%. Esse estudo foi um estudo mais recente, que foi também o doutorado da Carolina, lá de alguns locais, né? Mas principalmente lá do ambulatório, onde a gente pode perceber que
O antimônio pentavalente tem essa porcentagem de cicatrização mesmo, né? Foi 56% nesse trabalho. A anfotericina lipossomal, ela varia, e hoje a gente sabe disso, que ela varia entre 80% a 88% de taxa de cicatrização, né? A pentamidina aqui teve uma taxa de cicatrização de 72%, e o ABO7, infelizmente, né, ele teve uma taxa de cicatrização muito baixa. Por quê? Porque a gente não conseguia terminar o tratamento. Ele apresentava efeitos colaterais importantes. A maioria dos efeitos deles eram relacionados à infusão mesmo. Mesmo usando catéter mais calibrosos, dava muito problema de flebite, infectar flebite, infectar catéter. Então, foi bastante importante, foi ruim, né? Mesmo que a gente não conseguia terminar o tratamento. E ela girou aí numa taxa de cicatrização baixa, bem baixa, de cerca de 46%. O itraconazol, de novo aqui, numa taxa de cicatrização de cerca de 40%. Tá? Aqui é só para a legenda, né? O LAMB é a lipossomal, o ABLC é o complexo lipídico, e DEAMB, que é a anfotericina desoxicolato, que também a gente teve muito problema em terminar o tratamento devido à nefrotoxicidade. A nefrotoxicidade, infelizmente. É uma droga barata, uma droga... Trabalhos do professor Lacais, né? Ele mostrava uma eficácia muito boa, né? E é uma droga barata. Então, ainda mais sobre o antimonial pentavalente, só para a gente só destacar alguns pontos, eu acho que é importante, né? A ampola tem 5 ml, cada ml tem 85 miligramas, e a dose deve ser calculada na base disso. Você deve utilizar 20 miligramas de antimônio pentavalente, o SB5+, é um antimônio pentavalente, por quilo. Nunca ultrapassar 3 ampolas. E eu sugiro que, se você for dar as 3 ampolas, não dê intramuscular. Se você for usar uma ou duas, uma criança, tudo bem. Mas 3, o paciente não tolera intramuscular. Ela é contraindicada em cardiopata, hepatopata e nefropata, o que deixa a gente numa sinuca de bico, né? E não se deve utilizar em pacientes acima de 50 anos. Por quê? Porque o antimonial é uma droga de depósito. Então, cada dose que se dá diariamente, 25% fica acumulado em fígado e baço. E demora mais ou menos 5 dias para uma excreção renal. Então, o indivíduo tem que ter um clearance muito bom para excretar. Se não excreta, acumula. Se não acumula, causa alteração de ritmo cardíaco. Né? Nesse estudo anterior que a gente citou, 80% dos pacientes que usaram antimonial tiveram algum efeito colateral, especialmente aumento de amilase. A anfotericina lipossomal, ela, embora o custo, a gente sabe do custo alto, né, claro, ela é fornecida pelo Ministério, como todas as outras medicações, ela tem essa vantagem. Ela tem esse lipossomo. Esse lipossomo, o macrófago retira rapidamente da circulação, diminui o tempo na circulação, chega a menos quantidade aos glomérulos e causa menor nefrotoxicidade. Ela é uma maravilha? Não, não é uma maravilha. Né? É assim, a gente precisa
é uma alternativa muito boa e, atualmente, eu acredito que é a melhor alternativa. Mas tem mais novidades ainda para vir, né? Ela é escolha na leishmaniose mucosa, no caso de haver contraindicação aos antimoniais. A gente, isso é padronizado, né? Utiliza 3 a 6 por dia, 3 miligramas por dia, com uma dose acumulada total para a forma mucosa de 35. Ela apresenta menor toxicidade, anfotericina isofolato, e tem uma eficácia nos trabalhos aí de 80% a 88% de cicatrização. E as recidivas, ela tem uma grande vantagem. As recidivas dela são bem menores que com os antimoniais. Mas tem efeitos colaterais expressivos. Nesse trabalho aqui, esse trabalho que ela fez com pacientes HIV negativos, Carolina ainda fez parte da tese dela, 14 de 16 pacientes tiveram efeitos adversos. Muito grande, né? Teve efeito relacionado à infusão e efeitos sistêmicos, especialmente distúrbio eletrolítico, principalmente hipomagnesemia e lesão renal aguda. Desses pacientes com lesão renal aguda, 5 deles tiveram que parar, mas 2 deles depois. É aquela questão, você para de lipossomal, hidrata bem, conforme a condição cardíaca, lógico, do paciente, espera um pouco, cair a creatinina, melhorar o clearance, aí você pode recomeçar. Isso não é incomum, né? Isso não é incomum. Porque doses menores, se dá 25 miligramas, 20 miligramas de lipossomal para a forma mucosa, esse paciente vai recidivar rapidamente, né? Então, tem que se tentar dar essa dose. É claro que, se não for possível, aí se pensa em alternativas, né? Especificamente em relação à leishmania guianensis, isso é interessante. E esse colega, como eu citei antes, o Jorge Guerra, é um pesquisador da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, um grande colega. Ele fez esse trabalho com goianenses e descreveu, na verdade, eu não sei dizer, talvez o professor Ângelo saiba dizer, mas se foi o primeiro trabalho que realmente comprovou o sequenciamento de Leishmania aviana guianensis causando a forma mucosa. Isso já havia pensado realmente que a guianensis pudesse causar a forma mucosa, mas ele sequenciou e realmente ele definiu essa questão. Esse aqui foi, na verdade, a minha tese de mestrado. Ela é tão antiga que tive que buscar até não sei aonde, na biblioteca lá, sei lá como eles conseguiram resgatar, mas tudo bem. Para que isso? Para falar da pentamidina, né? Pentamidina é uma droga de segunda escolha para o tratamento da forma mucosa. E é uma droga muito boa. Atualmente, a dose recomendada é 4 miligramas por quilo em dias alternados por 10 aplicações para a forma mucosa. Comparado com o antimonial, ela é muito mais efetiva. Tem uma efetividade de 90% a 94%. E ela, é importante a gente guardar isso, ela é a droga de escolha para guianenses, para a leishmania guianensis. Ela é a droga de escolha. O problema dela, como toda doença negligenciada, é os efeitos colaterais. São os efeitos colaterais. A nefrotoxicidade e, principalmente, que ela pode causar diabetes mellitus tipo 1. E ela pode causar pancreatite aguda. E aí vocês me perguntam, bom, você pode monitorizar, né? Você pode monitorizar a amilase, a lipase? Não adianta monitorizar. Um dos pacientes meus, do meu mestrado, ele desenvolveu diabetes e, a posteriori, ele regrediu.
mas ele regrediu, mas ainda continua utilizando. Ela foi efetiva, eu tratei 17 pacientes, ela foi efetiva em 16, que foi muito bem. Num deles, um deles desenvolveu diabetes mellitus. A princípio, ele precisou usar insulina, a posteriori, até hoje, ele controla. Aliás, é uma senhora, me perdoe, ela controla com medicação antidiabetogênica. E o controle da amilase e lipase não avisou que isso poderia ocorrer. Ou seja, em alguns casos, faz uma pancreatite aguda prévia, em alguns outros, não. Ela tem uma ação direta contra as iotas beta do pâncreas. Quando ocorre isso, ocorre uma inundação de insulina, tem lesão nas ilhotas e depois tem, infelizmente, a questão do diabetes mellitus. Por isso, o grande medo do uso dessa droga, né? Embora ela tenha uma ação na mitocôndria da leishmania. Embora extremamente eficaz, tem esse problema. Esse foi um estudo que a gente tentou fazer para tentar entender por que... Só uma coisinha, por causa do tempo, se você puder ir concluindo, que já são 10 para as 9, tá? Tá bom. Por fim, acho que gostaria só da gente... Isso é uma coisa nova, né? A miltefosina é uma droga oral, ela foi utilizada primeiro na leishmaniose visceral na Índia, e a posteriori tem estudos com leishmaniose cutânea e mucosa. A dose utilizada é 50 miligramas de 8 em 8 horas, por 28 dias para a mucosa. Ela tem efeitos colaterais importantes, gastrointestinal, nefropatia, alteração da espermatogênese. Não é possível utilizar miltefosina em adolescentes abaixo de 16 anos de idade. Pode causar alterações oculares, inclusive alterações oculares permanentes, e nunca utilizar em gestante. Então, o uso de métodos anticoncepcionais é muito importante, né? A taxa de cicatrização nela, a gente tem poucos estudos da forma mucosa, aqui tem os 4 principais estudos. A taxa de cicatrização dela na forma mucosa observada aqui foi 62,5%. A grande vantagem da miltefosina é que é uma droga oral, não é cara e está à disposição também no Ministério. Bom, pessoal, acho que falei demais. Eu só queria agradecer a todos aí, a paciência, agradecer aos colegas que trabalham com a gente, a Regina, o Gabriel, que está fazendo mestrado, o Felipe, que é professor da Universidade, é professor adjunto lá na Universidade da PUC do Paraná, Gustavo está fazendo doutorado, e a Cristine, que é a pós-doc, que está desenvolvendo trabalho em imunodeprimidos. Obrigado, desculpe estourar o tempo. Do professor Valdir foi ótimo. Gostaria de chamar agora o professor Ângelo Lindoso, que vai conversar com a gente, então, aí da forma tegumentar, certo, Lindoso? E agora, não, você vai falar da forma cutânea, é isso? Isso. Perfeito. Então, vai falar da forma cutânea, Valdir explorou aí a forma mucosa, e você vai explorar o diagnóstico e tratamento da leishmaniose cutânea. Ok, muito obrigado, Lindoso. Fica à vontade. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema aqui tão relevante para nós, né? Tão esquecido, tão negligenciado, como o Valdir já colocou, que as leishmanioses estão entre as doenças mais negligenciadas, consideradas pela Organização Mundial da Saúde, né? E quando a gente pensa na leishmaniose, a gente pensa que é uma doença complexa, né? Uma doença que tem um ciclo complexo de transmissão, onde a gente tem a participação de vetores, diferentes vetores, né? Espécies de lutizomia, de flebótomos, que são transmissores de diferentes espécies de leishmania que causam doença tegumentar,
né? A gente tem um envolvimento de reservatórios silvestres, e o homem, acidentalmente, ele se infecta, é infectado, né? E aí tem o desenvolvimento da forma tegumentar. No caso, a gente está falando aqui só da leishmaniose cutânea. Então, na verdade, a gente adentra o ecótopo desses vetores, onde tem a circulação de diferentes vetores, de diferentes espécies de leishmania, e a gente pode ser infectado acidentalmente e, consequentemente, desenvolver a doença. Mas é muito interessante porque nem todas as pessoas que se infectam por leishmania, são infectados por leishmania, são capazes e vão desenvolver a lesão. Isso depende muito da resposta do hospedeiro, de como é que ele vai desenvolver e que polo ele vai caminhar para desenvolver ou não uma forma cutânea ou uma forma mucosa, como o Valdir já colocou. Então, quando a gente pensa nas leishmanioses, a gente pensa numa doença complexa e ainda mais complexa pela quantidade de espécies de leishmanias que são capazes de causar doença tegumentar e visceral, no caso aqui a gente falando de doença tegumentar no mundo. Então, hoje nós já sabemos que existem 3 subgêneros diferentes de leishmania que podem causar doença tegumentar. A gente tem classicamente aqui o subgênero leishmania e o subgênero viana, que são os mais descritos na literatura, né? Onde a gente tem espécies de leishmania aqui dentro do subgênero leishmania que causam doenças tegumentares no Velho Mundo, como leishmania trópica, leishmania majo e leishmania etiópica, e também algumas espécies de leishmania do Velho Mundo, como a Donovania infanta, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que também podem causar lesão tegumentar. Para nós, nos livros, né, leishmania donovania e leishmania infanto, e Chagas sendo sinônimo de infanto, estão relacionadas somente com a ocorrência de leishmaniose visceral. Mas quando a gente vê em diferentes áreas geográficas, a gente pode ver que a participação de leishmania donovania e leishmania infanto causando doença tegumentar, doença cutânea. Para a gente aqui na América Latina, o que nos interessa dentro desse complexo causador de leishmaniose cutânea é o complexo mexicano, onde a gente tem a leishmania mexicana, venezuelenses, e principalmente aqui no Brasil, a leishmania amazonensis, que causa a forma tegumentar. De importância para a gente, o Valdir já tinha colocado, nessas várias espécies de leishmania que podem causar doença tegumentar, brasilienses, goianenses, Naif, Lansone, Peruviana, Shawi, Lindenberg, né, que são as espécies mais comumente descritas como causadoras de doenças tegumentar aqui na América Latina e mais precisamente no Brasil. Para nós aqui da América Latina, né, a leishmania brasiliensis é a de maior importância. Quando a gente olha para a calha norte do Rio Amazonas, a gente vê que o leishmania goianense tem suma importância. E mais recentemente, esse subgênero mundíneo, onde nós temos 2 espécies, que é a leishmania martiniquensis e a orientalis, que podem causar doença cutânea que não são descritas aqui no continente americano. Então, a gente já vê a complexidade da doença, né, pelas diferentes espécies de leishmania que causam doença tegumentar, né, e também pela complexidade que a gente vê de diferentes vetores para transmitirem as diferentes espécies de leishmania. Então, a gente tem geralmente vetores que são mais associados a determinadas espécies de leishmania. Só um exemplo, por exemplo, Luxomia flavis cutellata é o principal vetor de leishmania amazonensis. Já para a leishmania brasiliensis, a gente tem um número maior de espécies de vetores, como dentro do complexo intermédio, que são transmissores de leishmania brasiliensis. E temos algumas espécies de leishmania que não causam doença tegumentar. Eu só queria ressaltar para vocês, dentro dessa família Trypanosomatidae, a gente tem alguns gêneros, como Critidae, Leptomonas, Erptomonas, Phytomonas, que não causam doença normalmente em humanos, né? Mas, recentemente, a gente tem sido descrito alguns casos de leishmaniose, principalmente visceral, causada, por exemplo, por Critidae, que tem sido descrito recentemente em Sergipe, e a gente viu recentemente um caso aqui também, aqui em São Paulo, de um paciente procedente do Nordeste brasileiro. Então, é interessante a gente ver nessas diferentes espécies de leishmania, quando a gente olha essa árvore, né, das diferentes espécies de leishmania, a gente vê claramente que a gente tem um ramo, né,
que onde a gente tem as leishmanias do subgênero Viania, brasilienses, Lansori, guianenses, que elas são bastante diferentes desse outro ramo, né, que onde nós vamos ter as espécies do subgênero Leishmania. Isso aqui é um trabalho antigo, de 1993, mas é interessante que como ele separa, né, esses dois subgêneros. Então, assim, nós temos as espécies que ocorrem praticamente somente no Novo Mundo, aqui nas Américas. Então, subgênero Leishmania nós não vamos encontrar fora do continente americano, assim como nós não vamos encontrar no continente americano Trópica major e a etiópica causando doença tegumentar. Mas dentro do subgênero Leishmania, a gente tem a amazonenses e a mexicana e venezuelenses causando doença tegumentar. Então, isso mostra que nós temos uma diferenciação muito grande entre esses dois ramos, entre esses dois subgêneros do gênero Leishmania. A ocorrência da doença, a gente vê que tem praticamente em todo o território nacional. Mas quando a gente olha para esse é um mapa antigo que está no Ministério da Saúde, a gente vê que as espécies de Leishmania brasilienses, Lansoni, Knife, Shaw, guianenses, amazonenses e Lindenberg, elas estão distribuídas diferentemente. Então, se a gente olha para a Amazônia brasileira, e principalmente aqui para o estado do Pará, a gente vê que praticamente a gente tem todas as espécies aqui circulando no estado do Pará que podem causar doença tegumentar. Por outro lado, a gente olha aqui para o sudeste e para o sul do Brasil, a gente vai ter poucas espécies que podem causar doença tegumentar. Então, olhando todo o território nacional, a gente vê que brasilienses a gente encontra praticamente em todos os estados brasileiros. E amazonenses também em grande parte dos estados brasileiros. Só que as outras espécies, elas estão restritas somente até onde se sabe, né? Estão restritas somente a região norte, principalmente na região norte brasileira, onde a gente vai encontrar circulando Lansoni, Knife, Shaw, guianenses e Lindenberg também. Isso é importante para a gente entender a epidemiologia molecular das leishmanias, justamente para a gente pensar no que a gente pode ter de opção terapêutica para a leishmaniose tegumentar dessas diferentes regiões. Mais recentemente, esse é um trabalho aqui do Baluna, do mestrado, que a gente fez sequenciamento do gene do PCR, do gene HSP70, né, o Sanger, e a gente viu a distribuição de espécies leishmania de pacientes que procuraram o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E é muito interessante a gente ver que aqui no estado de São Paulo a gente vê circulação de brasilienses e de amazonenses, mas olha que coisa interessante. Nós tivemos um caso de leishmaniose cutânea localizada que era causada por leishmania infanto, num paciente procedente da Paraíba. Então, esse mapa mais ou menos representa o que a gente tem, né, de espécies circulando no Brasil, mais uma vez ratificando, né, que Leishmania amazonensis e Leishmania brasiliensis a gente encontra circulando em vários estados brasileiros, principalmente a brasiliensis, né, e a guianensis mais aqui na região norte do país. Então, isso é um dado que reforça aquele mapa anterior, né, mostrando a circulação das espécies nos vários estados brasileiros. Eu só queria trazer isso aqui para vocês rapidamente, só para a gente ver aqui os casos autóctones de leishmaniose tegumentar no estado de São Paulo, porque a gente pensa em leishmaniose tegumentar, a gente pensa somente que ocorre na região nordeste, centro-oeste, principalmente na região norte. Mas a gente vê que a gente tem uma casuística aqui de autoctonia de leishmaniose tegumentar aqui no estado de São Paulo. E quando a gente olha, né, a gente vê que de 2007 a 2020, um total de 2.462 casos notificados no estado de São Paulo. Isso certamente deve ser um número muito maior, porque existe também uma subnotificação. Então, o que a gente vê é que, na verdade, a gente tem um grande percentual desses casos, né, 86,34% dos casos, são de leishmaniose cutânea e 13,62% de mucosa. Isso é muito interessante, porque o Valdir tinha colocado lá na apresentação dele que 3 a 5% dos casos de leishmaniose cutânea podem evoluir para mucosa. A gente vê aqui no estado de São Paulo 13,62%
das formas de tegumentário sendo de mucosa, isso provavelmente pode ser relacionado a um diagnóstico mais tardio da doença que a gente tem feito aqui no estado de São Paulo. Então, para adoecer, né, como a gente viu lá no ciclo, a pessoa se infecta, né, e são inoculadas essas formas promastigotas, inicialmente vários elementos da resposta imune específica vão tentar controlar, vão tentar lisar essas leishmanias. Então, essas formas promastigotas são lisadas pelas proteínas do sistema complemento, né, por células natural killer, mas ela é muito interessante porque a leishmania está anos-luz à nossa frente. Então, ela se recobre de proteínas do sistema complemento e entra silenciosamente nas células hospedeiras, como, por exemplo, nos macrófagos, e lá dentro ela se transforma em amastigotas. Então, ela inativa o búster oxidativo, entrando via receptores do sistema complemento. Então, a leishmania vai sobreviver dentro de uma estrutura extremamente ácida, né, no fagolisossomo, e aí ela se prolifera. Mas, ao mesmo tempo, ela também infecta polimorfos nucleares, e quando ela infecta polimorfos nucleares, ela fica repleta também de amastigotas. E esse polimorfo nuclear ele pode funcionar como um cavalo de Troia, né? Então, o que acontece? O macrófago vê aquele polimorfo que está cheio de leishmania, e esse polimorfo ele esboça fosfatidilcerida na superfície, dizendo: estou morrendo por apoptose. O macrófago vai lá, fagocita, e o polimorfo vive como cavalo de Troia. Isso é um mecanismo de evasão muito interessante que a leishmania utiliza para escapar da resposta imune do hospedeiro. Mas a resposta imune inespecífica por si só não dá conta, e aí a gente lança a mão da resposta imune específica, principalmente com aquela dicotomia de resposta de um padrão TH1, TH2. Mas cabe salientar que a pessoa pode adoecer na infecção por leishmania, tanto desenvolvendo uma preponderância de resposta TH1, quanto desenvolvendo uma preponderância de resposta do tipo TH2. Então, isso é importante, a gente entender a imunopatogenia da doença para a gente entender qual exames que a gente deve oferecer para fazer o diagnóstico da leishmaniose nesses pacientes e qual é o tratamento que a gente pode instituir nesses casos. Então, isso a gente vê que a grande maioria das pessoas tende a desenvolver uma resposta TH1, controlando a proliferação do parasito, né? Mas eles podem fazer uma lesão, ou uma lesão inicialmente de cutânea, né? Ou uma lesão mais tardia de mucosa, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, essa doença, na verdade, ela é uma doença espectral, né? Ela tem um espectro clínico e imunológico, e isso é muito interessante para a gente entender qual deve ser a minha abordagem, né? Como eu falei anteriormente. Então, se a gente for ver nesse polo de resposta TH1 e TH2, quer dizer, a pessoa pode adoecer tanto tendo uma resposta do tipo TH1, quanto tendo uma resposta do tipo TH2. Então, se eu olhar para o polo de suscetibilidade, ou para o polo que a gente chama o polo anérgico, né, a gente vê que a gente tem a forma cutânea da leishmaniose cutânea difusa. E é interessante porque no Brasil, somente Leishmania amazonensis é que causa a forma cutânea difusa. Quando a gente olha para o outro polo, a gente tem a leishmaniose cutânea disseminada, leishmaniose cutânea localizada, e como o Valdir já bem frisou, a leishmaniose mucosa. Quer dizer, a gente mensura esse espectro clínico imunológico, né, através, por exemplo, da produção de interferon gama e também do teste de hipersensibilidade cutânea tardia. Isso é muito interessante porque há uma proposta, por exemplo, de se fazer um IGRA para leishmania, né, em substituição ao teste de Montenegro, como o Valdir já frisou, que não é mais produzido. Então, o que a gente vai ter é, na verdade, um polo de hipersensibilidade, né, um polo de hiperreatividade, onde a gente vai ter uma resposta celular. Então, é interessante porque aqui eu posso ter um Montenegro positivo, posso ter futuramente, quem sabe, um IGRA para leishmania positivo, e eu tenho desse outro lado o polo anérgico, né, que tem uma resposta preponderante humoral, aonde a gente vai ter a resposta celular negativa. Então, não adianta eu fazer teste de Montenegro na cutânea difusa, não adianta eu tentar fazer um IGRA para difusa, porque não vai pegar. Então, isso é importante a gente entender esse espectro clínico imunológico para a gente indicar qual é a melhor opção de diagnóstico e também de tratamento.
Então, a gente vê essa doença espectral, né, com manifestações clínicas as mais variadas possíveis. E quando a gente olha, né, como é que a lesão evolui numa área endêmica, é muito interessante, porque classicamente o que a gente vê é isso, né? O paciente refere uma picada de inseto, não dá menor atenção a isso, né? Ele fica com uma mácula, depois essa mácula ela começa a se elevar, vira uma pápula, essa pápula vira um nódulo, esse nódulo ulcera. Então, mais de 80% dos casos de leishmaniose segmentar vão ter essa apresentação, como os dermatologistas gostam de chamar, né? Um bordo emoldurado com fundo limpo. Mas nem sempre é essa apresentação clínica que a gente vai ver na leishmaniose cutânea localizada, porque isso vai depender muito, né, de determinados fatores que são determinantes para a infecção e para o desenvolvimento da lesão. Então, por exemplo, o tamanho do inóculo, a fase de metaciclogênese em que se encontra o parasito, né, a resposta do hospedeiro, né, a maturação desse parasito com a expressão de hipofosfoglicano, uma glicoproteína de 63 kilodaltons, que são fundamentais para que o parasita adentre a célula hospedeira. Então, esses são fatores que vão ser determinantes para que ocorra infecção. E também, por exemplo, a inoculação da saliva, por exemplo, de substâncias como a axadila, que é um potente vasodilatador e que não atrai células para o local da infecção. Então, o que a gente vê na lesão, né, do paciente, né, a gente tem uma caracterização de uma lesão que é mais recente e uma lesão que é mais tardia. Se a gente olha para uma lesão mais recente, né, a gente vê principalmente que esses pacientes eles vão ter uma maior produção, por exemplo, de TNF-alfa. Né? Isso é muito interessante para a gente entender se a gente indica ou não uma terapêutica, por exemplo, que possa inibir o TNF-alfa. Né? Ou quando a gente olha também para lesão, por exemplo, de mucosa, né, no outro slide aqui anterior, aqui no caso de mucosa, a gente vê que a gente tem uma produção também mais importante de TNF-alfa. E quando a gente relaciona isso, como, por exemplo, com a produção de interferon, né, a gente vê que em fases que a gente chama precoce e tardia, a gente tem diferença de expressão dessas citocinas na lesão cutânea, no caso aqui, precisamente na lesão cutânea, e tipo celular também, por exemplo, mais CD57 numa lesão mais precoce do que numa lesão mais tardia. Então, isso são fatores interessantes para a gente entender sobre a patogenia e entender o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. Então, aqui a gente, por exemplo, numa lesão mais precoce, a gente vai ter mais parasito. Numa lesão mais tardia, a gente vai ter menos presença do parasito. Então, a gente pode lançar mão de outras ferramentas para o diagnóstico da leishmaniose tegmentar nesse sentido. Então, para a gente entender um pouquinho, né, a gente vê que é uma doença, uma manifestação clínica mais espectral possível. Né? Então, a gente tem, desde a lesão cutânea ulcerada, localizada, né, a gente tem uma lesão, pode ter uma forma cutânea disseminada, cutânea difusa, a mucocutânea, que o Valdir já falou, a PKDL, a PKDL-like, ou a leishmaniose dérmica paracalazar, que ao mesmo tempo que o paciente tem forma visceral, ele tem lesão cutânea também. E chama a atenção essa forma cutânea atípica, né, não ulcerada, que a gente encontra na América Central, que é causada por leishmania infante. Então, quando a gente olha para as formas clínicas da leishmaniose tegmentar, a gente vê que qualquer espécie de leishmania, qualquer uma espécie de leishmania, pode causar a forma cutânea localizada. A cutânea disseminada, causada basicamente por brasilienses e panamenses, a cutânea difusa, para a gente aqui no Brasil somente a amazonenses, e a cutânea típica por leishmania infantil mucosa, eu não vou falar, o Valdir já colocou anteriormente na sua apresentação. Então, a variação da lesão, essa é a típica úlcera que a gente descreve na leishmaniose cutânea localizada, mas a gente pode ter lesões assim, né, que é um comprometimento mucoso e cutâneo ao mesmo tempo. Ou esta lesão próxima ao olho, né, de um paciente que a gente viu. Ou a lesão pode ser uma lesão dessa forma, né, que a gente faz um diagnóstico diferencial com outras doenças, pode se apresentar dessa forma. Dessa forma, são pacientes idosos. Né? E aqui, uma forma que se chama leishmaniose recidiva cutis, onde o paciente tem uma leishmaniose cutânea, cicatriza a lesão, o
o centro da lesão e o bordo fica em atividade. Então, fora essas apresentações, que são as mais variadas possíveis, a gente pode ter apresentações atípicas, né? Como, por exemplo, esse paciente, que foi um paciente que a gente viu com uma lesão genital, né? E ele desenvolveu uma úlcera aqui por leishmania, por picada, uma picada direta do flebotomínio do pênis. Esse paciente desenvolveu essa lesão. Depois de perambular por muito tempo, a gente fez o diagnóstico e acabou tratando esse paciente. Quando a gente tenta correlacionar a espécie com a apresentação clínica, a gente não vê isso muito diferente. Então, brasiliensis pode ser uma dessa lesão, amazonenses pode causar essa lesão, guianenses pode causar essa lesão, e infanto pode causar essa lesão. Então, não há uma típica lesão para determinada espécie de leishmania. Ou então a gente pode ter espécies que são viscerotrópicas, como infanto e donovani, causando lesão cutânea ulcerada, como esses casos aqui que a gente viu no Sri Lanka, né? Ou a infanto causando cutânea atípica. Outras formas, como já falei, o PKDL, né? São relacionados com pessoas infectadas com HIV. Isso aqui é o PKDL causado por donovani, que se encontra na Índia e no Sudão. Isso aqui é uma paciente co-infectada com HIV que desenvolveu uma leishmaniose dérmica pós-Calazar. Também, leishmanias que causam doença tegumentar podem visceralizar. No caso, leishmania infante, uma leishmania donovani, leishmania amazonensis, causando visceralização em paciente com linfoma de Hodgkin. Ou, nos pacientes HIVs, a gente pode ter uma manifestação clínica mais esdrúxula possível, né, com lesões genitais assim, extensas, que eu nunca pensaria em leishmaniose tegumentar nesses pacientes, ou a leishmaniose tegumentar funcionando como uma síndrome inflamatória de reconstrução imunológica. Então, depois a gente vê todas essas manifestações clínicas, a gente tem que pensar no diagnóstico. Então, se a gente for olhar, né, a gente tem que olhar para que tipo de manifestação clínica e qual o melhor exame que eu indicaria. Se eu for pensar naquelas pacientes com lesão cutânea ulcerada, que é a maioria dos casos, a gente faz a pesquisa direta. E a gente vai ter uma sensibilidade bastante elevada, mais de 80% de sensibilidade nesses casos. Se a lesão for mais tardia, essa sensibilidade cai, e assim porque também ela é dependente de quem está olhando, né? do técnico que está buscando a leishmania, a forma mastiguta na lesão. A gente tem outras formas que a gente utiliza, né, para diagnóstico, cultura, mas a cultura a gente vê que tem um problema de contaminação, né? Isso demora um pouco a gente fazer essa confirmação. A cultura demora até 28 dias para a gente ter um resultado positivo. O que a gente tem hoje focado muito é usar a reação em cadeia da polimerase para tentar identificar espécies, tentar identificar DNA de leishmania na lesão. Alguma coisa que está saindo agora de amplificação isotérmica, né? E outra coisa que também é mais interessante, talvez, tentar detectar antígeno por teste rápido, que é um trabalho que a gente vai começar junto com o pessoal da Fiocruz. Então, o que a gente tem hoje lançando mão, o que a gente pode lançar mão hoje, né, para os casos suspeitos de leishmaniose cutânea? Isso do manual da UPAS. Através do exame clínico, a gente suspeitar de leishmaniose, fazer pesquisa por exame direto, fazer uma pesquisa direta por um GINSA, né, para procurar o parasito. A gente pode também fazer um PCR no raspado da lesão, pode fazer um aspirado ou pode fazer uma biópsia. Lógico, isso isso depende do local que você está, onde você tem mais facilidade de usar uma ferramenta dessa para diagnóstico. Então, se eu tiver um desses exames positivos, ou uma pesquisa direta, ou uma cultura, ou PCR, isso está me autorizando a tratar esse paciente. A biologia molecular é uma ferramenta hoje que se busca muito utilizar, mas ela ainda não é validada, não é padronizada para a gente usar no dia a dia. Todos os que fazem in-house, inclusive uma pergunta que colocaram aqui no IAL, também é in-house, tá? Onde a gente pode usar PCR gênero específico ou espécie específico para tentar confirmar a presença de DNA de leishmania naquela lesão. Quando a gente compara as diferentes técnicas, né, para fazer o diagnóstico da leishmaniose cutânea, e aqui no caso também mucosa, a gente vê que
a pesquisa direta ela tem uma sensibilidade, aqui um trabalho que a gente fez com o paciente com Emílio Ribas, né, de 67% na forma cutânea. A mucosa aqui com uma sensibilidade de 45%. Quando a gente olha para o teste de Montenegro, olha que legal, o teste de Montenegro ele tem uma sensibilidade maior na forma mucosa do que na forma cutânea, né? E quando a gente olha para o PCR, não é a última Coca-Cola gelada do deserto ou o último vinho gostoso da adega, né? Também não tem uma sensibilidade de 100%. Isso vai depender muito do gene-alvo que a gente vai utilizar, né? Isso vai depender muito da amostra que é coletada, como o Valdir colocou anteriormente. E a gente pode utilizar, por exemplo, métodos não invasivos, principalmente de forma mucosa. A gente fez esse trabalho lá no Emílio, fazendo PCR a partir de suave da lesão, e a gente encontrou uma sensibilidade relativamente boa, né? Quer dizer, onde a gente não tem um otorrino bom para fazer a biópsia, disponível para fazer biópsia, que nem sempre a gente vai ter um otorrino disponível para fazê-la, a gente pode talvez lançar a mão de suave se a gente tiver um PCR para fazer a detecção de DNA e leishmania. Então, a gente pode detectar somente a espécie, o gênero, quer dizer que tem leishmania, ou pode fazer um PCR, RFLP, que a gente usa a enzima de restrição, para tentar confirmar que parasito, qual a espécie de leishmania que estava lá. Então, a gente acabou de fazer um trabalho recente com 84 amostras que amplificaram, né, com suspeita de leishmaniose. Nós tivemos uma sensibilidade geral de 76,3% por PCR, no gene-alvo ITS1 e HSP70. Para a cutânea, essa sensibilidade foi de 77%, para a mucosa, 69%. Com uma especificidade de 100%. Quer dizer, se o que eu estou vendo lá é leishmania, aquilo que eu estou vendo lá realmente é leishmania. Então, essas são as que a gente fez com o ITS1, PCR convencional, o HSP70, que é um outro gene-alvo que a gente utilizou agora, que já foi descrito por Graça, em 2012 a gente viu uma positividade também boa. A diferença é a quantidade de cópias de genes que tem desses genes, né? Quando a gente faz o PCR-FLP para separar ou para identificar as amostras, né, a gente vê que o HSP70 a gente não consegue diferenciar brasilienses e NIFE, né, mas quando a gente faz o sequenciamento por Sanger, a gente tem tanto para o ITS1 quanto para o HSP70, a gente consegue identificar a espécie de leishmania. Então, identificar é importante para a gente tentar buscar o melhor tratamento das leishmanioses. Se nós formos ver no manual do Ministério de 2017, né, o que é recomendado para tratamento de leishmaniose cutânea é justamente isso. Lesão única de até 3 centímetros de diâmetro, a gente pode usar o antimoniato de meglumina intralesional ou pode usar o antimoniato de meglumina sistêmico ou a pentamidina, né, ou pode usar a anfotericina B. Então, isso aqui é muito interessante porque isso está mudando um pouco essa visão de a gente tratar a leishmaniose tegumentar não somente com droga sistêmica, mas com droga local. Se for uma lesão maior do que 3 centímetros, né, a gente preconiza usar a terapêutica sistêmica. Mas hoje a gente já está validando para utilizar o tratamento em até 3 lesões, você pode estar fazendo tratamento intralesional. Se for cutânea disseminada, né, a leishmaniose cutânea disseminada, a gente tem que usar sempre sistêmico, né, o antimoniato de meglumina ou anfotericina B, deoxicolato ou liposomal, né. Se for cutânea difusa, não tem tratamento específico, qualquer droga pode ser indicada, a grande questão é que a gente não tem cura da leishmaniose cutânea difusa com nenhuma dessas drogas utilizadas. Mais recentemente, a miltefosina foi uma droga que foi incorporada no tratamento da leishmaniose cutânea. Foram 2 trabalhos que foram feitos, um com leishmania brasiliense lá da Bahia, mostrando que a miltefosina tem uma cura clínica de 75%, enquanto o antimônio teve 53,3%. Né? Aqui também é outro trabalho que foi feito pelo grupo de Manaus, né? Muito interessante também, mostrando uma cura, que aqui com guianenses, né? Mostrando uma cura de 71% com miltefosina e glucantine com 53,6%.
No Brasil, há uma recomendação de uso da miltefosina, né? Então, ela é recomendada na dose de 2,5 miligramas por quilo por dia, uma dose máxima de 150 miligramas, tempo de tratamento de 28 dias. É contraindicada nessas condições, né, gestantes, mulheres férteis, hipersensibilidade ao componente da fórmula, síndrome de Sjögren, né? Ela tem esses principais efeitos colaterais. É uma droga que foi desenvolvida inicialmente para o tratamento de neoplasia, né? E ela causa muita náuseas, vômitos, intolerância gástrica muito importante para esses pacientes, né? Pode ter nefrotoxicidade, né? E o que a gente vê é que a gente tem usado essa droga mais recentemente e as pessoas têm se queixado muito de efeitos no trato gastrointestinal, efeitos adversos no trato gastrointestinal. Advertências para uso da miltefosina em imunossuprimidos com pouca experiência, né? A leishmania brasiliensis parece ser menos sensível ao tratamento, são pontos que estão sendo colocados, né? E a gente tem que avaliar se esse medicamento vai ter interação com algum medicamento. Até o momento, parece que não tem interação medicamentosa. Só para a gente ter uma ideia, né, dessa questão de falta de resposta, esse é um trabalho que a gente fez com o professor Adriano Coelho da Unicamp, né, avaliando a sensibilidade de leishmania, de promastigota de leishmania, com fotericina B. O que a gente vê com outras drogas, né, petamidina, a gente fez também, miltefosina também a gente fez, mostrando que a gente tem uma sensibilidade com promastigota diferente do que a gente tem para a mastigota. Então, isso é interessante, isso é fundamental para a gente entender que a droga tem que agir contra a forma mastigota para inibir a proliferação do parasito dentro do hospedeiro vertebrado, né? Isso aqui é um trial recente, desculpa, professor Valdir, com licença, que foi recentemente publicado, né, que é o tratamento com antimonial intralesional. Isso é muito importante para a gente, isso é um trabalho multicêntrico que foi realizado aqui no Brasil, né, mostrando, comparando, né, o intralesional com o sistêmico, né, mostrando que o intralesional tem uma cura boa. Então, é uma opção boa de tratamento para a leishmaniose cutânea localizada, né? Recentemente, a gente está fazendo um trabalho com um grupo de Santarém e a gente viu que 28 pacientes, de 38 pacientes que a gente tratou com antimonial intralesional, isso aqui, na verdade, do Dr. João Assi, que é um aluno de doutorado agora, né, mostrando uma resposta boa, uma cura de 73,7%. O que falta a gente ver aqui é quais espécies de leishmania a gente está tratando, e coletou essas amostras, a gente está processando para isso. Aqui no Emílio Ribas, só finalizando, para a gente mostrar a experiência nossa aqui no Emílio, esses foram dados mais recentes dos casos, que nós conseguimos identificar as espécies de leishmania. A gente vê que 2 pacientes que foram tratados com antimonial intralesional apresentaram falha terapêutica com leishmania, que eram infectados por leishmania brasiliensis. A resposta com anfolipossomal foi boa, nós não tivemos, tivemos uma resposta excelente, né? Não tivemos nenhuma cura espontânea. Então, a gente tem um arsenal limitado para o tratamento da leishmaniose tegumentar, mas a gente tem respostas terapêuticas. E, por último, só para finalizar, isso aqui eu pedi a licença até para o pessoal da Secretaria da Saúde, é para mostrar que a miltefosina já está disponível no Brasil inteiro, inclusive no estado de São Paulo. Isso aqui, dos 506 casos notificados de leishmaniose tegumentar no estado de São Paulo, de 2021 a 2022, somente 25 foram tratados com miltefosina e 82% foram tratados no Emílio Ribas. Nenhum desses pacientes tratados com miltefosina até o momento no estado de São Paulo tiveram recidiva. Então, é uma boa opção terapêutica. E, por último, né, mostrando a resposta terapêutica com antimonial intralesional, a gente lá no Emílio usa 4 doses, com miltefosina, uma boa resposta ao tratamento, né, para aqui um brasiliense tratado também com antimonial intralesional, aqui com antimonial sistêmico, né, a gente vai, logicamente, dependendo da localização do paciente,
né? Esse aqui tratado com miltefosina, uma lesão bastante extensa, com uma boa resposta terapêutica. Então, gente, eu só queria passar isso para vocês. Desculpe ter avançado um pouquinho na apresentação. Só queria agradecer às pessoas que trabalham junto comigo, né? Todo mundo constrói junto essa experiência, né? Que é o grupo do Emílio Ribas, a Amanda, a Alessandra, a Lívia, a Luísa e a Rita. Do IMT, a Lúcia, a Jaqueline e a Sandra. Do Numetrópio, o João Assi. E aqui do CVE, a Silvia Oliveira. E da Unicamp, o Adriano Coelho, do IAL, a Vera Lúcia Chopin. Desculpe ter avançado um pouco e obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Ângelo Lindoso. Excelente apresentação. Já vários comentários aqui agradecendo e elogiando as apresentações. Nós tivemos em torno de 120 pessoas durante as aulas, agora estamos aqui com 84, o que mostra, né, numa terça-feira à noite, a gente discutir leishmaniose, né, com mais de 100 pessoas, mostrando a importância desse tipo de atividade. Tem algumas perguntas, a gente está meio estourado no tempo, mas vamos lá para a gente... sobre... Parabéns pelas apresentações, pergunta do Márcio Castro. Quanto às sorologias para leishmaniose tegumentar americana, se existem kits comerciais, tem boa especificidade e a reação cruzada com a leishmaniose visceral. Você tem experiência, Lindoso, ou você, ou Valdir, comentários? Em relação à sorologia, né, o que a gente tem utilizado, na verdade, é in-house, né, a gente tem utilizado com antígeno total de Leishmania major-like, cruza com qualquer espécie de Leishmania, não é específico para nenhuma espécie de Leishmania. Mais recentemente, o grupo lá vem trabalhando com um antígeno de Leishmania brasiliensis, mas é um antígeno recombinante, né, um quimérico, que foi feito lá nos Estados Unidos, e parece que tem uma especificidade melhor, mas o que a gente tem hoje na prática, no nosso dia a dia, é que o ELISA, que é o tipo que utiliza o antígeno total, né, de Leishmania major-like, pega qualquer espécie de Leishmania. Então, cruza tegumentar com visceral, cruza com Chagas. A gente fez também com pacientes co-infectados que tinham tuberculose, também cruza nesse caso, né, e até alguns dados da literatura. Então, não reação cruzada pode ter. Nessa mesma linha, Lindoso, acho que talvez a experiência do PCR, do Instituto Adolfo Lutz, se é validado o PCR do Instituto Adolfo Lutz ou ainda é in-house, e o Adolfo Lutz faz sequenciamento de espécie. Uma pergunta da Renata Dávila. Que eu saiba, eles usam também, assim, não tem nenhum método ainda de PCR que seja validado na Anvisa, que seja automatizado. Inclusive, todo ano se discute isso no Congresso de Leishmanioses, né? Então, na verdade, é in-house que eles usam. Sequenciamento, eles têm capacidade, condições de fazer, certamente, né? Eles não fazem, eles só dão DNA positivo ou não de Leishmania, mas eles têm plenas condições de fazer sequenciamento. Acho que conversando em determinadas situações com ele, acho que eles têm condições de fazer. Valdir, tem uma pergunta aqui, se há justificativa entre a taxa de sucesso de anfotericina B lipossomal e a sua não recomendação, né? Como ela é utilizada, mas não está entre a primeira escolha, seria somente o custo ou alguma outra coisa? Eu vejo, ela é indicada, segundo o manual, provavelmente vai ter mudanças. Segundo o manual, ela é indicada em caso de contraindicação aos antimoniais. Então, aquele indivíduo mais de 50 anos, aquele indivíduo que é nefropata, hepatopata ou cardiopata, que não pode usar antimonial de forma nenhuma. Nessa situação, ela é a droga de segunda escolha, né? Então, ela é indicada. O custo, o custo dela, se for fora
do Ministério, ele é muito alto. Mas o Ministério tem um convênio com a OMS, onde a ampola sai muito mais em conta. E o Ministério fornece. Inclusive, você pode fazer o pedido da lipossomal online. Pode preencher o formulário online, justificar o porquê do uso, do não uso de antimonial, e o Ministério fornece, inclusive entrega, né? Ele entrega a lipossomal. Então, eu acho uma droga excelente para tratamento. Uma droga excelente. Ela tem problemas? Sim, ela não é perfeita. Eu acho que a pergunta, só para complementar, a nossa questão hoje em dia, e aliás é um estudo que está terminando, o professor Ângelo também participa, é a comparação na forma mucosa da lipossomal com o miltefosina. Esse estudo está faltando pouquíssimos pacientes para terminar, e eu acho que isso vai responder muita coisa, né? Isso vai responder muita coisa. Agora, particularmente, eu indico, lógico, a anfitericina lipossomal é uma droga excelente. É uma das melhores escolhas que a gente tem hoje, não tem dúvida. Ok. É lógico que a miltefosina aí precisa ver, né? Precisa ver aí esse comparativo que vai responder muita coisa nesse estudo. Ok. A Flávia Rossini, sobre a resposta ao tratamento, quer dizer, pode continuar, Valdir, aí o Lindoso, se também quiser fazer algum comentário. Resposta ao tratamento, né? Apenas a evolução da lesão ou tem algum outro marcador que ajuda na resposta, para você ficar mais seguro de que realmente você não terá recidiva? Essa é uma boa pergunta, professor Eduardo, porque tem um outro colega que perguntou sobre a sorologia. A sorologia, os títulos não têm correlação com a evolução pós-tratamento. Os títulos pode subir, pode cair, pode permanecer, eles, com a evolução do tempo, eles não mudam. E a titulação não negativa. Então, isso não tem. Após o tratamento da forma mucosa, a lesão tem que estar totalmente cicatrizada 6 meses depois. É uma cicatrização muito demorada. Tem muito fator de necrose tumoral. E quem avalia isso é o otorrino. É clínico. O otorrino passa o nasofibroscópio e vê como é que está. Mas, Valdir, além da característica da lesão, existe algum marcador que pode predizer a evolução? Não. Como Não. na paracoco, como outros. Não tem. Não. Ok, perfeito. Não tem. Não, está tranquilo. Eu acho que é essa pergunta mesmo que ele... Valdir, na sua experiência, a hanseníase, eu acho que a lesão cutânea, eu acho que não tem grande problema, né, Lindoso? É muito típica, né? Mas a lesão mucosa possibilita aí diagnóstico diferencial, tanto com hanseníase, como também paracoccidioidomicose. A qual que você nota que você sente aí que a maior dificuldade aí no diagnóstico diferencial? Para coco não tem muita dificuldade, né? Porque a sorologia ajuda muito, né? Para coco é uma das poucas doenças onde a sorologia ela dá diagnóstico, ela acompanha o tratamento, né? Os títulos caem negativo. Entendeu? Uma das poucas doenças. A paracoco é muito mais fácil. A hanseníase wilsoviana, aí precisa do histológico, né? Quando a gente pede o histológico, eles já fazem a coloração para ver se tem micobactéria, né? Na sua experiência lá no ambulatório do HC, você tem se deparado com hanseníase? Muito pouco, Edu, muito pouco. Muito pouco, porque, na verdade, lá é um pouco separado.
quem vê Hansen lá é a derma. Então, habitualmente, a suspeita de Hansen vai para a derma. Quando não é Hansen, eles muitas vezes encaminham para a gente, para fazer o diagnóstico diferencial com laje. O que a gente vê mesmo é paracoco. É assim, paracoco. Agora tem uma coisa, né? Paracoco não costuma dar lesão em septo. O principal diagnóstico de laje paracoco é lesão em palato, né? Agora, quando tem septo e palato, aí é muito mais provável ser laje, né? Perfeito. Agora, quando só tem palato, pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Beleza. Lindoso, tem uma pergunta aqui. Boa noite, as aulas foram sensacionais. Para a leishmaniose cutânea, além do tratamento etiológico que a gente discutiu, tudo mais, existe alguma indicação de tratamento local, curativo, pomada, alguma coisa do gênero, Lindoso? Isso é uma pergunta interessante. Quem se depara às vezes com isso, né? Na verdade, teoricamente não, né? Mas assim, algumas situações a gente tem usado, por exemplo, a tratamento tópico associado, terapia fotodinâmica, por exemplo, a gente tem feito em algumas situações. Logicamente, se esse paciente tem uma lesão infectada, né? A gente chama naquela úlcera úmida, né? Que geralmente a gente tem muita bactéria ali, a gente pode fazer tratamento tópico antibacteriano, também não tem contraindicação, inclusive com curativos específicos para isso. E também é uma coisa que tem surgido, a gente tem usado às vezes eventualmente, é crioterapia associado, né? Em algumas situações. Então, isso não contraindica o uso, se você estiver tratando a leishmaniose cutânea, não contraindica você fazer uso de tratamento local. Não é uma coisa imprescindível, mas também não tem contraindicação de uso associado. Legal. A última pergunta, que a gente já estourou o horário aqui, o Márcio Castro, ele se invocou com as sorologias aqui. E aí ele vem a segunda pergunta dele. Quanto ao exame de ELISA, citado pelo professor Valdir para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana, mucosa, o que você acha, Valdir? Qual que é o papel do ELISA nisso, no diagnóstico? O diagnóstico, assim, o ELISA que a gente usa é um ELISA in-house, que, aliás, não é o ELISA que nós fazemos no nosso LIN, é no LIN da professora Hiro, né? É no LIN 38. E é antígeno bruto. Em primeiro lugar, qual que é a importância? Se você tem um indivíduo que não é imunodeprimido, inclusive não tem soropositividade para HIV, na forma mucosa, o ELISA tem que dar positivo. Bom, se ele for infectado pelo HIV, se ele for transplantado, se ele for usar monoclonal, aí não, né? Mas o indivíduo ele tem que dar positivo. Dando positivo, significa apenas que ele teve contato com leishmania. Não fecha diagnóstico. Aí você parte para frente. Parte para o otorrino, parte para a biópsia, parte para PCR, etc. Agora, se você pega um indivíduo que não é imunodeprimido, tem ELISA negativo, principalmente o ELISA com RK39, ele é negativo, então não é laje. Não é laje. Né? Aí não é. Ele tem sorologia positiva. Agora, o professor Lindoso falou uma coisa muito interessante, né? Sobre os antígenos recombinantes. Os antígenos recombinantes, aliás, o Gustavo Johansen ele está estudando isso, né? Os antígenos recombinantes lá da Carmen, não sei se que são antígenos recombinantes importados, eles têm dado positivo mesmo em indivíduos imunodeprimidos. Interessante isso, quer dizer, o antígeno bruto, né, dá negativo, mas quando você faz com um recombinante, ele dá positivo. Isso maior sensibilidade, né? Maior sensibilidade, isso é uma coisa interessante.
O grande problema de tudo isso, né, Edu, é o custo, né? O Claro. anticoagulante é importado, o custo é muito mais alto, e tem essas questões também, né? Bom, pessoal, excelente. Eu acho que a gente ultrapassou, a gente habitualmente acaba às 9h30 essa atividade, mas foi muito bom, muitas perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu responder a todas as questões. De coração, um agradecimento especial ao Valdir, que coordenou essa discussão, sugeriu o tema, indicou o Lindoso para estar aqui junto com a gente. Um agradecimento especial ao José Ângelo Lindoso. Eu acho que as 2 aulas foram fantásticas, muito obrigado, e trouxe um tema de absoluta importância hoje no nosso dia a dia, que aqui em São Paulo, inclusive, tem um impacto muito importante, né? A gente acha que é uma doença do norte do país, mas não é bem assim, né? É uma doença que hoje, como o Lindoso colocou, está presente em várias regiões, inclusive aqui em São Paulo. Então, muito obrigado a vocês e foi um prazer aqui coordenar essa atividade. Boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço. Boa noite, Ângelo. Um abraço. Até lá. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Valdir. Até lá. Como sempre, foi muito bom.